Amados hermanos y amigos, hombres y mujeres de negocios, es para mí un privilegio grande estar com vocês esta manhã. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta manhã para compartilhar os momentos ao redor do programa divino e ver onde nos encontramos e que bênçãos Deus tem para nós neste tempo no qual estamos vivendo. Leremos a Escritura correspondente de São Lucas, capítulo 2. Verso 41, versículos 41 ao 52, onde disse, falando de Jesus, José e Maria diz: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Iam seus pais todos os anos a Jerusalém na festa da Páscoa, e quando teve 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume da festa. Ao regressar, eles, terminado a festa, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que soubesse José e sua mãe. E pensando que estava entre a companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e os conhecidos, porém não o acharam. Voltaram a Jerusalém buscando-o, e aconteceu que 3 dias depois acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo-os e perguntando-lhes. E todos os que lhe ouviam se maravilhavam da sua inteligência e de suas respostas. Quando ouviram, se surpreenderam e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim? Eis que teu pai e eu te buscamos angustiados. E ele lhes disse: Por que me buscais? Não sabíeis que nos negócios do meu pai me é necessário estar? Mas eles não entenderam as palavras que lhes falou. E desceu com eles e voltou a Nazaré e estava sujeito a eles. E sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nos negócios do Pai, do meu Pai, me convém estar. São as palavras de Cristo a Maria. E nesta ocasião, vejamos o mistério dos negócios do Pai. O mistério dos negócios do Pai. Este é o nosso tema para esta ocasião. Podem sentar-se, tenham a bondade. Os negócios do Pai, para serem realizados, é o cumprimento do que Deus prometeu para cada era e para cada dispensação. E para o cumprimento dos negócios do Pai, em cada era e em cada dispensação, Deus enviou um mensageiro. E quando Ele envia um mensageiro para uma era, estaremos vendo que esse mensageiro está ocupado nos negócios do Pai Celestial.
E quando Deus envia um profeta dispensacional, esse profeta estará ocupado nos negócios do Pai Celestial, ou seja, na palavra que Deus prometeu para esta dispensação. E estará trabalhando nesses negócios para que toda a promessa que Deus fez para esta dispensação seja cumprida. E esse mensageiro é o instrumento de Deus para essa dispensação. Assim como para cada era, há um mensageiro, o qual trabalha nos negócios do Pai Celestial e se cumprem os negócios do Pai Celestial. Agora, com esse mensageiro de cada era e também de cada dispensação, vêm muitas pessoas que trabalham braço a braço com ele para tudo o que é preciso realizar nesta era ou nessa dispensação. Vejam vocês. Quando em uma ocasião Jesus se encontrou com o jovem rico, ele disse que vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres, e viesse e teria tesouros no céu, e que viesse ou seguisse. Por quê? Porque Cristo ali, nos negócios do Pai, vejam vocês, estava trabalhando no cumprimento das promessas divinas para esse tempo, e todos os que trabalhavam com ele, e todos os que o seguiam, estavam fazendo tesouro onde? No céu. Vejam que em cada era e em cada dispensação se abre a porta para que os que queiram trabalhar no reino de Deus, para os que queiram trabalhar no negócio do Pai Celestial para esta era ou para essa dispensação, possam trabalhar. E o que essas pessoas estão fazendo? Pois estão fazendo tesouros no céu. Porque os tesouros no céu, vejam vocês, fazem-se quando a pessoa já creu, é um crente, e começa a trabalhar na obra de Deus correspondente ao tempo em que vive. Agora disse também a Escritura: não façais tesouros na terra, onde ladrões minam e onde a traça estraga as coisas e onde a ferrugem estraga também as coisas. Faça tesouro no céu, onde os ladrões não minam, nem a traça estraga as coisas, ou seja, que Cristo nos ensinou a fazer tesouros no céu. E se fazem tesouros no céu em cada era e em cada dispensação. Ou seja, que a pessoa tem que saber a era que está vivendo e a dispensação que está vivendo. De outra forma, a pessoa estaria trabalhando, mas sem estar trabalhando nos negócios do Pai Celestial correspondentes a essa era ou a essa dispensação. E os negócios correspondentes a essa era ou a essa dispensação é o programa divino que Deus tem para esta era ou para essa dispensação. E vejam vocês, Cristo estava trabalhando nesses negócios que eram os negócios correspondentes a uma nova dispensação que se estava abrindo e que, mesmo que se abriu quando João batizou Jesus, mas vejam, Jesus já estava trabalhando, começando. Assim que, vejam, aos 12 anos já estava fazendo algo. Estava falando a palavra com aqueles, ou seja, perguntas e respostas estavam tendo eles ali, e Jesus lhes perguntava coisas, eles lhe respondiam, eles perguntavam a Jesus, Jesus lhe respondia. E não disse que Jesus se maravilhou das respostas deles, mas que a Escritura diz que eles se maravilharam das respostas de Jesus. Ou seja, que eles viram
em um menino uma sabedoria muito grande quanto às coisas de Deus. Por isso é que quando ensinamos às nossas crianças o programa divino, quando as pessoas depois as veem, ouça, e onde? Como sabe essa criança tantas coisas que até os teólogos não entendem? Nossas crianças já entendem. Por quê? Porque foram crescendo não somente em estatura, mas em sabedoria divina e em conhecimento de Deus, do programa de Deus, correspondente ao tempo que nos correspondeu viver. E também um conhecimento das coisas que Deus fez no passado e das que faltam por serem cumpridas. Ou seja, que vão obtendo todo esse conhecimento e algumas vezes talvez nós nem percebemos do conhecimento amplo que tem, mas algumas vezes, se em algumas coisas nós não entendemos algo, algumas vezes elas entendem e podem nos ensinar. E isso, pois, é uma bênção grande para as crianças que podem conhecer a era em que estão vivendo, a dispensação, a mensagem e todas estas coisas correspondentes ao nosso tempo. E como vem a mensagem de Deus em cada era e em cada dispensação e o porquê. E assim elas possam compreender todas estas coisas desde criança. Vejam, Jesus disse de Jesus, e Jesus crescia em sabedoria e estatura, ou seja, algumas vezes os pais o que fazem é somente dar alimento aos filhos para que cresçam em estatura, mas esquecem que devem crescer em sabedoria e principalmente em sabedoria da árvore da vida, desta sabedoria divina, para que possam conhecer todo o programa divino e possam ser abençoados por Deus e possam ser instrumentos de Deus nos negócios do nosso Pai Celestial, correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. E assim sejam de ajuda para os pais e possam os pais dizer: Deus está abençoando meu filho. E possam ver que Deus está atuando com eles, está tratando com eles e que Deus os está cuidando também. Agora nós, nos negócios do nosso Pai Celestial, vimos a era correspondente a este tempo. Vimos no diagrama que o reverendo William Marion Branham usou em a estatura de um homem perfeito em as 7 eras da Igreja Gentia. Vimos onde estava São Paulo e seu grupo, vimos onde estava Irineu e seu grupo, vimos onde estava Martim e seu grupo, vimos onde estava Columba e seu grupo, vimos onde estava Lutero e seu grupo, vimos também onde estava Wesley e seu grupo, e vimos onde estava o nosso irmão Branham e seu grupo. Vimos onde se cumpriram estas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E desde cada lugar onde se cumpriu, daí depois se estendeu a outras nações. E levaram a bênção a outras nações. E agora vimos onde se está cumprindo a era da pedra angular, vimos onde estamos e vimos de onde se estenderá a mensagem do Evangelho do Reino ao mundo inteiro. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar, como nos disse Abacuque, capítulo 2, versículo 14. E Isaías, capítulo 11, versículo 9, onde nos fala que a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, isto é, do conhecimento da segunda vinda de Cristo, porque é a vinda do Filho do Homem em glória, e serão cheios do conhecimento desta glória, da segunda vinda de Cristo, a sua igreja, a seu templo espiritual, a este lugar santíssimo do seu templo espiritual. E agora, vejam
como em nossa era, estamos trabalhando nos negócios do nosso Pai Celestial e também em nossa dispensação. E não somente nós somos beneficiados, mas que muitos seres humanos que vivem neste tempo são beneficiados e também que viverão no glorioso reino milenial. Porque do trabalho que se realiza em nossa era e em nossa dispensação vão se beneficiar todos os que viverão no reino milenial. E se beneficiam também todos os santos que estão no paraíso, porque sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Portanto, o trabalho correspondente à nossa era e nossa dispensação é o que corresponde a este último dia, para que assim se cumpra tudo o que Deus prometeu realizar neste tempo final. E se produza a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos, depois que tiver se completado o número dos escolhidos. Estamos trabalhando no recolhimento dos escolhidos deste último dia, ou seja, no recolhido deste último dia, nesta colheita que está se realizando. E quando se completar o número dos escolhidos correspondentes à era da pedra angular, completou-se o número do corpo místico de Cristo e já as demais coisas que têm que ser cumpridas serão cumpridas, como a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Agora todos, com nossos negócios terrenos, vejam vocês, trabalhamos a favor do programa de Deus correspondente ao nosso tempo. E isso é uma bênção para nós e para nossos negócios também. Porque nossos negócios os fundimos com os negócios do nosso Pai Celestial. Os colocamos a funcionar, a fundir e a produzir para que seja de benefício para a obra de Deus, para o programa de Deus, sempre com a meta do programa de Deus correspondente ao nosso tempo. E isso sim que é uma boa eleição. Escolher como sócio a Deus em nossos negócios. Deus prometeu sua bênção para nós e disse que façamos tesouros nos céus. E isso é o que estamos fazendo quando estamos trabalhando na obra de Cristo correspondente ao tempo que nos correspondeu viver. E fazemos de todo o coração, com toda a nossa alma e com amor divino, não nos sentindo obrigados, mas nos sentindo privilegiados de que Ele nos deu essa oportunidade. E assim, nós neste último dia faremos maravilhas que nunca antes foram realizadas, porque compreendemos a era e dispensação em que estamos vivendo e quais são os negócios do nosso Pai Celestial correspondentes a este tempo final. Vejam vocês como em curto tempo se obtém locais cômodos para as congregações, se obtém equipamentos também e todas estas coisas
que muitos anos atrás era uma coisa muito difícil. Bom, Miguel sim sabe disso. Como para conseguir ou para alguém ter algo, para trabalhar na obra, dava muito trabalho. Mas agora, Deus facilitou todas as coisas para nós. Há pessoas que viram o programa divino e estão trabalhando em nossa era e em nossa dispensação no programa de Deus. E o que está fazendo, pois? O benefício é para eles, porque estão fazendo o tesouro onde? No céu. Estão armazenando tudo lá no céu. Assim que para mim também é um privilégio grande estar armazenando tesouros no céu, porque eu também estou trabalhando no programa de Deus correspondente ao nosso tempo. E Cristo disse que Ele recompensará a cada um conforme o quê? A sua obra. Ou seja, que o assunto não é somente ser um crente em Cristo. É ser um crente em Cristo e não ser um preguiçoso, mas uma pessoa de trabalho na obra de Jesus Cristo. Quem diga, eu já criei em Cristo e não tenho que fazer mais nada, ou não tenho que fazer nada, e vou receber o mesmo tesouro que vão receber os que se mataram trabalhando. Se está imaginando isso, que olhe primeiro a parábola daqueles aos quais foi dado talentos, e a um foram dados tantos talentos, e a outros tantos, e trabalharam com esses talentos e o multiplicaram. E a um que foi dado um talento, enterrou, e se ocupou dos seus negócios, seus próprios negócios, e deixou os negócios do nosso Pai Celestial enterrado ali, porque enterrou o talento que Deus deu para trabalhar no reino de Deus. Quando veio o seu Senhor pedir conta, porque Ele recolhe onde não semeou, ou seja, que ceifa onde não semeou, quanto mais onde Ele colocou um talento, pois Ele semeou um talento em uma pessoa. A pessoa tem que multiplicar o que Deus lhe deu. E isso significa trabalho. Trabalho no reino de Deus. E tem que estar na mesma posição que estava Jesus quando disse, com 12 anos nada mais, nos negócios do meu Pai me convém estar. E como estava? Trabalhando. Não estava preguiçoso. Assim que, vejam, uma pessoa onde há gente trabalhando, um preguiçoso é um estorvo. Muito faz o que não atrapalha ou estorva. E vejam vocês, um estorvo na obra de Deus é alguém que não está trabalhando na obra de Deus, que não está ocupado nos negócios do nosso Pai Celestial. Esses são os que tiram o tempo dos que estão trabalhando, porque vêm conversar com eles, olha, isto é por aqui, e isto outro por aqui, e não está fazendo nada. E ao que está trabalhando, está atrapalhando o seu trabalho. Mas todos estamos chamados a estar trabalhando. E quando vamos a outro é para lhe dar a mão e ajudá-lo. Ou se necessitamos ajuda, então solicitar de um que trabalhe. Não vai procurar ajuda de um preguiçoso, porque a ajuda que ele vai dar é, ouça, mas você está trabalhando muito, tire uma folga, vamos falar algo. E a ajuda que você foi buscar, não conseguiu, mas que fez perder mais tempo e atrasou seu trabalho. Por isso, quase sempre vocês verão que há um que trabalha muito,
Quase todo mundo vai onde está esse e a pessoa diz, mas eu que estou cheio de trabalho e agora vão me trazer mais trabalho. Sabe o que Jesus disse? Quando o talento foi tirado de um que tinha um só talento, agora, o que vão fazer com esse talento? Ou dão àquele que tem aquele. Mas esse é o que tem mais. Ao que tem, lhe será mais. Assim que, por isso é que aparece muito trabalho, o que trabalha muito na obra, ele aparece mais e mais, mas recorde, Deus não coloca carga sobre ninguém que não possa levar. É que essa pessoa, vejam vocês, pode. E vejam vocês, uma árvore que é bem produtiva, vejam, saem muito frutos por aqui e em seguida por aqui por cima sai mais. Por quê? Porque é uma árvore que produz muito fruto. No entanto, uma árvore que produz muito pouco fruto, sai-lhe um frutinho por aqui, e para você ver o outro, tem que dar a volta na árvore para ver o outro por lá, escondidinho. Porque é uma árvore que está se alimentando do terreno, está tomando sol, a chuva e tudo, mas é bastante preguiçosa. E há outros que passam anos aí e não produzem nada. Mas nós temos um remédio. Lá em Porto Rico, as pessoas do campo tomavam um prego, colocavam no fogo bem quente e enterravam nessa árvore. E dizem que já no outro ano já dava. Já produzia porque não ia esperar a próxima injeção. Assim que, vejam, o mesmo Cristo, em uma das parábolas, falou sobre uma figueira. Miguel? Que já levava quantos anos? 3 anos? 3 anos tomando a água da chuva, do orvalho, e de debaixo da terra também, e tomando o sol. E o mais fresquinho, com muita folha, muita aparência, mas nada de fruto. E na parábola, Cristo disse que o dono do imóvel, da fazenda e da figueira, consequentemente, porque o dono do terreno é o dono de tudo que está ali dentro, a não ser que eu tenha alugado para outro. E disse, esta figueira está me ocupando espaço aqui. Aqui pode estar semeada uma boa árvore que produza muito fruto e cada ano produza o que se come. Ou seja, o que obtém. Se obtiver água, obtém sol, obtém a terra, o terreno e tudo isso, e não está produzindo nada. Tirem esta figueira daqui, porque está ocupando um terreno sem produzir fruto. O servo disse, vamos arrumá-la e deixá-la um ano mais. Se esse próximo ano não produzir fruto, a cortamos. Agora, quantas coisas não faria o servo? Se soubesse na parábola, porque é uma parábola, mas se soubesse essa técnica nossa lá, pois essa figueira seguramente tomou uma injeção de fogo, porque isso é o que se necessita, ser injetado com o fogo de Deus para produzir fruto. E aí ficou a parábola, pois representava o povo hebreu, não é? A figueira é um tipo de...
A figueira é um tipo de Israel, mas nesta parábola não sei se. Bom, se chegar a ser tipo de Israel, pois Cristo mesmo disse, não nasça mais fruto de ti. Por quanto chegou, não tinha fruto. Agora vejam como as coisas sempre se representam em simbolismo. Sempre há um símbolo, ou mais, para toda coisa que vai acontecer. Tudo está nesta forma representado, simbolizado. E vejam vocês como que aconteceria no meio do povo hebreu. Estava representado, porque tudo fica simbolizado para depois se materializar, se cumprir isso. Simbolizado é figurado. Também está prefigurado antes de ser figurado. Fica prefigurado em uma forma parcial e depois já entra a figura em todo o seu auge. E mais adiante, depois o cumprimento desse tipo e figura ou desse simbolismo. E agora vejam como o que esperava o povo hebreu, Cristo já está prefigurando nas parábolas. E também está simbolizando ou figurando ali quando amaldiçoou a figueira. E agora vejam como o povo hebreu leva 2000 anos sem produzir fruto. Não produziu mais frutos. Deus se tornou aos gentios e entre os gentios é que esteve vendo o fruto durante todas estas etapas da igreja gentia, desde a primeira era até nossa era. E agora, vejam vocês como esteve produzindo muitos frutos, muitos filhos e filhas de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como o fruto de uma família, de uma mãe, são seus filhos, o fruto da igreja do Senhor Jesus Cristo são os filhos e filhas de Deus que estiveram nascendo nela por meio de criação divina, por meio da palavra falada de Cristo, através do mensageiro de cada era. Vejam, se produziu de era em era o milagre correspondente a cada era, o nascimento de filhos e filhas de Deus em cada era. O novo nascimento se produziu neles e entraram ao reino, no reino de Deus. No reino dos céus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam como em nossa era, Cristo esteve atuando por sua palavra falada. E vejam tudo o que está produzindo, filhos e filhas de Deus, colocando-os na dimensão da teofania, na sexta dimensão, para em breve nos dar o corpo eterno que Ele prometeu. A obra que Cristo esteve fazendo não estava prevista, talvez por muitas pessoas, mas sim estava prevista por Deus e estava prometida na Escritura. E nos correspondeu a sorte no programa divino de não somente ver e entender esta obra, mas de ser o povo onde Deus está realizando esta obra, o povo latino-americano e caribenho. E o privilégio de ser os escolhidos, que seriam chamados e juntados nesse último dia. Um privilégio maior que esse não há. E descobrir que éramos filhos e filhas de Deus e não sabíamos, e agora sim sabemos.
e saber que vamos ser transformados, que esta é a era para a qual está a promessa da transformação, São Paulo não podia dizer aos da sua era. Esta é a era em que vem a transformação. Nenhum dos 7 anjos mensageiros podia dizer à sua gente que era a era da transformação. Mas, no entanto, nós podemos falar abertamente que a era da pedra angular é a era para a transformação dos que estamos vivos e para a ressurreição dos mortos em Cristo. E estamos trabalhando na obra de Cristo, nos negócios do nosso Pai Celestial, até que seja reunido, juntado até o último dos escolhidos, até que se complete o corpo místico de Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitem, e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E depois, não trabalharemos mais, continuaremos por toda a eternidade nos negócios do nosso Senhor Jesus Cristo, correspondentes ao milênio e a toda a eternidade. Pois aos que tinham talentos e os multiplicaram, foram o Senhor Jesus Cristo os colocou bem, pois lhes disse que entrasse no gozo do seu Senhor, que entrasse no reino preparado por Deus. Ou seja, que entraram a uma bênção maior. E com todos esses talentos que eles tinham, mais o que tinham multiplicado, que tinham obtido em acréscimo, vejam vocês, os levaram. E quando foi dado ao que tinha muitos, foi dado o talento adicional, vejam vocês, o deram, portanto, para as demais coisas que ia fazer, tinha mais talento, portanto, ia obter mais lucros. Assim que o que armazenemos no reino dos céus, vamos usar durante o milênio e por toda a eternidade. Porque não vamos estar armazenando algo no céu para depois não usá-lo, mas para usá-lo. E disso depende os galardões que Cristo vai dar aos seus filhos. Assim que, vejam na parábola das minas também, ao que tinha tantas, trabalhou e obteve mais. E depois, quando lhe pediram conta, aqueles que trabalharam, lhes foi dito que seriam colocados sobre o quê? Sobre o que disse Miguel? 10 cidades. O que significará isso no programa divino para nós? Durante o reino milenial e durante a eternidade? Se vamos ser reis e sacerdotes, pois sobre alguém é preciso reinar. E se Cristo vai se sentar no trono de Davi como rei, dos reis e senhor dos senhores, pois tem que ser sobre quem reinar. Assim que deixemos isso pendente aí e nos ocupemos em trabalhar no reino dos céus, na igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, dispensação do reino, que quando vierem as recompensas, vamos saber que são essas recompensas, as quais desfrutaremos com Cristo por toda a eternidade. Vejam, na Nova Jerusalém, querem ver um exemplo aqui? Já que me veio aqui à memória, vamos ver Apocalipse 21, versículos... Versículo 9 em diante, para não ler muito disso. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 pragas últimas, e falou comigo, dizendo:
venha mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E me levou em espírito a um monte alto, grande e alto, e me mostrou a grande cidade santa de Jerusalém, que descia do céu de Deus, tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. E sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tinha um muro grande e alto com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos, que são os das 12 tribos dos filhos de Israel. Depois passamos aqui. Ao oriente 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, ao ocidente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vem? Assim que eles foram, as pessoas que estavam na parte de baixo, na parte do fundamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e vejam vocês como aparecem aqui no muro da cidade, onde o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E sobre eles, ou seja, sobre esses 12 fundamentos, tinha os nomes dos 12 apóstolos. Vejam como a Nova Jerusalém é toda a representação da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que você ali na Nova Jerusalém poderá ver os 12 fundamentos e pode dizer: aqui eu estou vendo cada um dos apóstolos de Jesus Cristo, menos Judas Iscariotes, porque foi substituído por outro. Os estou vendo aqui. Este é Pedro, este é o outro apóstolo, e assim por diante. Por quê? Porque estão representados ali. Porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo está representada em tudo que está ali. E vamos ter algum dia, Miguel, a Igreja do Senhor Jesus Cristo representada na Nova Jerusalém. E vamos ver todas essas partes. Vejam as 12 portas, aí temos os patriarcas, e tem as 12 portas, vejam, tem os nomes das 12 tribos, e os nomes das 12 tribos, pois são os nomes de quem? Dos 12 patriarcas. E agora, vem, eles pertencem a essa Nova Jerusalém também. Pois se Abraão estava buscando essa cidade, Abraão estará aí também. Estará em algum lugar, estará representado nessa cidade. E ali estaremos vendo tudo o que contém essa cidade, e tudo o que contém essa cidade estará representando o quê? Os que habitarão essa cidade. Portanto, os que habitarão esta cidade, pois estarão por aí, pela área onde está a sua representação.
E aí há muitas coisas. Somente mostrei o da parte abaixo da cidade. Se formos a parte de cima, aí, pois, vamos ver que aí é onde nós vamos estar. Por aí, por esta área, porque não temos outro lugar abaixo. E tudo que está por aí, pois, é a parte mais alta da cidade. E a parte, pois, mais importante desta cidade. Desde aí é onde saem todos os serviços para a cidade. Querem vê-lo? Disse. O capítulo 22 diz: depois me mostrou um rio limpo de água de vida, resplandecente como cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de um e do outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês seu fruto. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Vejam, esta é a árvore da vida que também está em outros lugares, 3 lugares no livro de Apocalipse e 3 lugares no livro de Gênesis, e representa a Cristo. E por que a um lado e ao outro? Aí vamos dizer o que é a árvore da vida ali. Agora vamos ver. Disse: e não haverá mais maldição, e o trono de Deus e do Cordeiro estarão nela, e seus servos o servirão, e verão seu rosto, e seus nomes estará na sua testa. E não haverá ali mais noite, e não tem necessidade de luz, de lâmpada, nem luz do sol, porque Deus, o Senhor, os iluminará e reinarão pelos séculos dos séculos. E onde é que está o trono de Deus? Pois na parte alta. Desde aí vem a iluminação, a luz para a cidade. E desde aí também vem o quê? A água para a cidade. Luz e água, não terá que pagar mais conta de luz nem de água quando estivermos ali. Assim que se acabaram estes problemas e de cortes de energia elétrica e de água, também se acabaram. Vejam, é uma cidade preparada para um povo preparado. Todas as nações tratam de preparar a cidade do futuro. Vejam, mas Deus já desenhou e vai a ter estabelecida em breve na terra. Enquanto isso, nos desenvolvemos com o que temos à mão para estar no programa divino, trabalhando na era de dispensação que nos correspondeu viver. Durante o milênio, mesmo que não estará essa cidade, mas estaremos em Jerusalém e será reformada e bem reformada. E depois, mais adiante, estará a cidade também no literal. Mas vejam vocês, embora que literalmente não estará a cidade, que mede 1.500 milhas aproximadamente de largura e por 1.500 milhas de comprimento e 1.500 milhas de altura, estará a representação dessa cidade, ou a quem representa essa cidade. Estará ali a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a Jerusalém espiritual. E estando ela ali, pois, do que não se vê, se faz o que se vê.
Assim que se ela estiver ali, para a eternidade depois, estará um monte alto, preparado ali para habitar nesse monte alto, e aí estar a cidade com seus cidadãos. E não entrará ali, vejam, não entrará ali qualquer pessoa. Disse Apocalipse 21, vamos ver, versículo 22 ao 27 diz: E não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo dela e o Cordeiro. Ou seja, que essa cidade não vai estar cheia de locais, como hoje em dia chamam igrejas do cristianismo, e outras religiões chamam templos ou coisas assim. Na religião hebraica, pois chamam sinagogas, os lugares onde se reúne. Mas o templo que estava em Jerusalém, mas vejam vocês, nessa cidade não vai haver templo. Não vai haver templo, por quê? Por quê? E não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo dela e o Cordeiro. A cidade não necessita do sol nem da lua que brilhem nela, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações que foram salvas andará a sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória e honra a ela. Dessa cidade sairá todo o ensinamento em todos os campos da vida do ser humano. Ou seja, que uma nação não poderá dizer, eu vou ensinar, inventar outro ensinamento sobre tal coisa da vida ou tal coisa do que for. Não, todo ensino sairá dali, porque dali sairá luz para todos os campos da vida do ser humano. E essa será uma luz perfeita. E haverá um conhecimento claro em todas as coisas. As suas portas, vamos ver, e os reis da terra trarão a sua glória e honra a ela. As suas portas nunca serão fechadas de dia, porque ali não haverá noite. Por isso diz que suas portas não serão fechadas de dia. Não diz, suas portas não serão fechadas de noite, porque como ali não haverá noite, são as 24 horas com luz. É uma cidade de luz. E nunca se fecharão as portas. Estão as portas ali com os nomes dos apóstolos, mas nunca se fecharão. Desde ali se administrarão os negócios de Deus para todas as nações deste planeta Terra e do universo inteiro. E se converterá a Terra, para os que não sabiam que era o centro do universo, se converterá no centro do universo. Porque onde estiver o trono de Deus, pois esse é o centro das operações de Deus, portanto é o centro do universo. E ali é onde nós estaremos, com Cristo, desde ali, pois nos moveremos a todas as nações e todos os lugares onde tivermos que ir. Qualquer um dirá, mas teremos tempo para ir de um lugar a outro? E se tivermos que ir para alguns lugares? Bom,
Se a velocidade do pensamento não nos dá tempo, pois buscamos outra forma mais rápida. Disse, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos onde? No livro da vida do Cordeiro. Esta é uma cidade especial para os que estão ali escritos. Não entrará nela nenhuma coisa imunda, ou que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem serão os reis que trarão sua glória e honra a essa cidade? Dentro dessa cidade? Se entram dentro dessa cidade, é porque tem seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro. Para poder entrar nessa cidade, se requer ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Nesse título de propriedade que foi selado com 7 selos. E agora, vejam como os reis que reinarão com Cristo não vão reinar milhões de reis em um grupinho pequeno de hebreus, pois vão ser mais os reis que os habitantes do país. Há um ditado que diz: mais cacique que índio. Algo assim. E tem que haver povos, pessoas, nações e línguas que sejam governados por esses reis e sacerdotes que Cristo terá, com os quais administrará o governo de toda a criação, o governo de todas as coisas. E esse é o gabinete de Cristo, reis e sacerdotes, porque ele é rei, segundo a ordem de Melquisedeque, e é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E dessa ordem é que nós somos também, da ordem de Melquisedeque, para reinar com Cristo e também ministrar como sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Nos tempos antigos, o sacerdote era também o rei. Na família, vejam vocês, a cabeça desta família, como foi Abraão. Abraão era o sacerdote e também era o rei do seu povo. Era a cabeça, igual Moisés. Vejam vocês, Moisés foi o profeta, mas também ele atuou como sacerdote. E ele também, vejam vocês, foi quem estabeleceu ao povo hebreu suas leis. Foi o legislador do povo hebreu. Com um só, ungido por Deus, recebeu da parte de Deus as leis para o povo hebreu. Assim que aí não houve votação de uma câmara de legisladores e de uma câmara, outra câmara de senadores e assim por diante, mas que tudo veio da parte de Deus ao profeta Moisés, e Moisés deu ao povo. E para o milênio e para a eternidade, o povo, pois, terá sua forma de vida e a forma, as leis divinas no coração das pessoas, porque conhecerão
as leis divinas. Conhecerão o que a Deus agrada, como lhe agrada, e todas essas coisas, e cada um, pois, fará conforme essas leis divinas. E ainda mais, também disse, que quem, para o milênio, que quem não fizer conforme ao que Deus estabeleceu, não virá a bênção sobre eles. Vamos ver aqui. Zacarias, capítulo 14. Capítulo 14. Versículo 16 em diante diz: E todos os que sobreviverem das nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, Jeová dos exércitos, e a celebrar a festa dos tabernáculos. Porque o milênio é o cumprimento da festa dos tabernáculos. Portanto, de ano em ano, esta festa também estará se realizando no nível em que tem que ser realizada. Algumas vezes nos perguntamos, e que coisas se farão lá no milênio e depois na eternidade? Tudo o que foi realizado, estas festas que o povo hebreu teve, vejam vocês, estiveram sendo cumpridas, se cumpriram na igreja do Senhor e se cumprirão também com o povo hebreu, e depois no milênio, pois estarão sendo usadas estas festas. Vejam, a festa dos tabernáculos estará se realizando lá, de ano em ano, no nível em que tem que ser realizada. Estará se dando a conhecer tudo o que aconteceu em cada etapa em que esta festa foi cumprida, tanto no meio do povo hebreu, passando pelo deserto, depois no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na sétima era da igreja gentia, e depois no reino milenial, o que corresponde ao reino milenial. Vejam que à medida que vai essa festa, ou cada festa destas, passando a uma nova etapa, é maior a glória que tem. E agora, esta festa dos tabernáculos terá uma glória grande durante o reino milenial, o qual tudo foi refletido quando o povo hebreu celebrava a festa dos tabernáculos, que era tipo de todo este percorrido do povo hebreu vivendo em casas de campanhas, tabernáculos, e em seguida, na sétima era da igreja gentia, o que corresponde à igreja do Senhor. E agora vejam vocês o que se cumpriu esta festa, o povo hebreu e a igreja do Senhor Jesus Cristo, depois estarão lá no reino milenial, na grande festa dos tabernáculos, em uma forma magnificada. Bom, vejam aqui, disse: E acontecerá que os das famílias da terra que não subiram a Jerusalém para adorar o Rei, Jeová dos exércitos, não virá sobre eles a chuva. E se não vier a chuva, não há alimento para as plantas, portanto a colheita desse ano se perderá. E não haverá alimento, porque se não houver colheita, não há alimento. E se não há água, os animais morrem. E se não há água, pois as pessoas, o que acontece? Morrem também.
Se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela chuva, virá a praga com que Jeová ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esta será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia estará gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade a Jeová. E as panelas da casa de Jeová serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas a Jeová dos exércitos, e todos os que sacrificarem virão e tomarão delas e cozerão nelas. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa de Jeová dos exércitos. Agora vimos como será o reino milenial. Porque será um reino com vara de ferro. Ou seja, que terá suas leis estabelecidas e não obedecê-las trará consequências até as nações. Disse que o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Porque durante o reino milenial estarão vivendo pessoas que não morreram durante a grande tribulação e entraram no reino milenial. E por isso, vejam vocês, estas pessoas terão uma boa oportunidade ali de bênção de Deus. Mas sua vida também terá um limite de tempo para viver ali. Porque esses que entram com o corpo mortal ali, pois não são os eleitos, os escolhidos, porque eles já foram transformados, os eleitos. Têm um novo corpo e vivem por toda a eternidade. Bom, vem a bênção tão grande que há para os que trabalham nos negócios do nosso Pai Celestial. Ninguém, nenhuma nação, nem nenhuma pessoa pode garantir a outra pessoa o que Cristo nos garante. Por isso diz, não façam tesouros na terra, a não ser nos céus. E disse que Ele dará a cada um, recompensará a cada um conforme a sua obra. Que trabalhemos nos negócios do nosso Pai Celestial sem limitações neste último dia. E que Deus os abençoe grandemente, os use grandemente em seu reino, em sua obra. E que Deus os prospere espiritualmente e materialmente também. No nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e deixam conosco novamente Miguel Bermúdez Marim. Miguel já tem que ir tirar seus vistos. Se não tomou o café da manhã lá, como que não vai dar tempo de... Bom, Miguel faz como os camelos. Os camelos armazenam água aqui no lombo. E Miguel armazena alimento por aqui. Assim que tem problema, tem duas corcovas mais para os lados, assim que não tem problemas, Miguel. Pobrezinha de Ruth. Pobrezinha da Ruth, que se não tomaram o café da manhã lá, e não tem tempo, a menos que fique. Vai com Miguel? Também. Bom, se não... Se puderem, nos vemos estão em outro no jantar, possivelmente, mesmo que não venham para cá, verdade? Bom, pois, bom proveito onde possa comer.
Miguel não tem problema. Onde ele tem fome, veja uma loja, aí entra e aí compra algo, come e continua andando. Não, Miguel é bem prático, não tem problemas com isso. Assim que não se preocupe, não vai se pôr muito magrinho por ir comer. Bom, que Deus os continue abençoando, que Deus os guarde e muito obrigado por vossa amável atenção. E bom apetite para todos no café da manhã, físico que vão ter, como também bom proveito no café da manhã espiritual que tivemos nesta conversa assim. Entre nós, como dizemos, uma conversa de família e de amigos e de colegas de trabalhos nos negócios do nosso Pai Celestial. Que Deus os abençoe e os guarde conosco novamente, Miguel.